Ao longo de 2 décadas, Nicole Kidman e Keith Urban declararam publicamente sua devoção, projetando a imagem de uma parceria inabalável. Agora, a indústria do entretenimento está em choque com uma revelação bombástica que ninguém previu. Após inúmeros rumores sobre a estabilidade do casamento do casal, Russell Crowe finalmente decidiu se pronunciar. Suas revelações são inegavelmente surpreendentes. Sendo um confidente extremamente leal, o ator testemunhou bastidores que o público jamais suspeitou. Consequentemente, suas recentes confissões estão causando grande impacto em Hollywood. Que verdades ocultas ele guardou durante todo esse tempo? Finalmente, estamos mergulhando nas revelações surpreendentes de Crowe sobre Keith e Nicole. Ele era a presença constante, sob os holofotes da indústria do entretenimento, onde alianças superficiais são rotineiramente forjadas para atrair público e conseguir fotos para a imprensa. Amizades genuínas costumam desaparecer rapidamente. Muito antes de alcançar o estrelato global, no entanto, Kidman forjou uma conexão feita para resistir ao teste do tempo. Em meio à turbulência da vida de celebridade, seu vínculo profundo e inabalável com Russell Crowe permaneceu sua âncora firme. Esse relacionamento não teve origem sob os holofotes glamourosos de uma estreia em Hollywood, mas sim no ambiente realista e otimista do cenário de atuação australiano do final da década de 1980. Como duas estrelas em ascensão compartilhando uma origem cultural, elas possuíam uma compreensão mútua e tácita da imensa ambição e dos sacrifícios necessários para alcançar a grandeza. Kidman certa vez refletiu sobre como era navegar por uma vida frequentemente marcada por luto, dor e perda. Essa amizade fundamental, estabelecida longe do olhar intrusivo da mídia, forjou um pacto singular de lealdade. Em meio a cada manchete sensacionalista, rumor sussurrado e colapso romântico público, Crowe foi o companheiro inabalável. Quando os fotógrafos registraram imagens dela radiante ao lado de Tom Cruise e posteriormente documentaram a dolorosa dissolução daquele casamento, Crowe permaneceu em silêncio, apoiando-a. Ele serviu como seu refúgio em uma indústria que raramente o oferece, conferindo às suas percepções atuais uma importância monumental. Ele percebeu que a dinâmica entre eles havia mudado completamente, identificando o dia exato em que percebeu que algo estava muito errado. Ele nunca foi apenas um conhecido casual que se baseava em fofocas de tabloides. Ele era um insider com um lugar privilegiado na vida dela. Crowe estava presente naquela noite crucial de janeiro de 2005 no G-Day LA Gala, a noite que mudou tudo. Do outro lado de um deslumbrante salão de baile, ele observou o primeiro encontro entre a renomada atriz e um astro carismático da música country chamado Keith Urban. Testemunhou a química imediata, bem como a apreensão. Refletindo sobre a faísca inicial entre eles, percebeu que ela personificava aquela hesitação emocionante de olhar para um romance em potencial e pensar que talvez fosse impossível. Segundo fontes próximas ao trio, Crowe atuou como um cupido discreto, porém crucial, facilitando encontros entre os dois e oferecendo a Nicole o apoio reconfortante de um amigo querido. Crowe acompanhou o desenrolar da história desde a primeira frase, completamente alheio ao fato de que seria ele quem revelaria seu trágico desfecho. O romance deles aparentemente desafiou todas as expectativas. Por quase 2 décadas, o casal expressou consistentemente sua admiração mútua, projetando a imagem de uma união inabalável. No entanto, a história de amor que acabaria por encantar o público não começou com uma explosão imediata de paixão, mas sim com um período angustiante de silêncio. Após se conhecerem, Nicole admitiu ter se sentido insegura, relembrando com humor, anos depois, sua suposição de que Keith simplesmente não a havia notado. Na época, ela brincava sobre suas inseguranças, atribuindo a falta de atenção inicial dele ao fato de ter passado 1h30 se arrumando. Durante 4 meses angustiantes, ele não entrou em contato. No entanto, quando finalmente criou coragem para ligar, o relacionamento deles floresceu com uma intensidade aparentemente imparável.
Um passeio de moto por Woodstock na Harley-Davidson de Urban culminou em um piquenique particular. Uma lembrança que Nicole mais tarde identificou como o exato momento em que se apaixonou perdidamente. Como uma mulher que preferia mergulhar de cabeça em compromissos profundos, ela se casou com ele em 25 de junho de 2006, apenas 18 meses depois de se conhecerem. Parecia o conto de fadas perfeito de Hollywood. Era o casamento de celebridades que convencia a todos de que duas superestrelas poderiam realmente viver felizes para sempre. Era uma união magnífica dos talentos mais brilhantes da Austrália. No entanto, é aqui que a narrativa toma um rumo mais sombrio, à medida que a fachada impecável se quebra para expor as provações árduas necessárias para sustentar o afeto entre eles. Apenas 4 meses após o casamento, a fantasia idílica desmoronou. Em outubro de 2006, Urban, que lutava constantemente contra graves problemas de dependência, sofreu uma recaída perigosa e foi internado em uma clínica de reabilitação. Mais tarde, ele confessou a Rolling Stone, com franqueza inabalável, que havia sido o único responsável pela implosão de seu casamento recém-iniciado. Um evento tão catastrófico teria destruído quase qualquer outro relacionamento nascente. Mesmo assim, a reação de Kidman foi extraordinariamente corajosa. Ela se recusou a abandoná-lo e negou-se a emitir um comunicado de imprensa superficial. Em vez disso, cancelou toda a sua agenda, interrompendo tanto a promoção de filmes quanto seus compromissos profissionais. Seu universo parou completamente para que ela pudesse apoiar seu novo marido. É importante ressaltar que sua devoção não era ingênua. Reconhecendo sua forte fé e o apoio de um parceiro, ela explicou posteriormente à imprensa que havia chegado a uma profunda conclusão. Ela não podia salvá-lo. Ele precisava se salvar. Seu dever era simplesmente amá-lo e manter um ambiente seguro para que ele pudesse se curar. Foi uma demonstração impressionante de força, resistência e fé inabalável. Desafiando todas as probabilidades, a união deles perdurou. Urban declararia posteriormente que Nicole lhe dera uma nova vida, servindo como a âncora vital de que ele tanto precisava para se libertar de seus demônios do passado. De seu ponto de vista privilegiado, Crowe observou essa evolução, plenamente consciente de que não se tratava de um caso passageiro comum entre celebridades. Era um romance temperado pela vulnerabilidade e testado na adversidade. Eles compartilhavam uma conexão que parecia indestrutível, tendo resistido a uma catástrofe que teria destruído qualquer outra pessoa. Ironicamente, essa resiliência torna a realidade de seu eventual fim ainda mais dolorosa. Após o intenso período de sobriedade de Keith, a parceria deles parecia indestrutível. Eles haviam confrontado seu monstro mais sombrio e saído vitoriosos. Contudo, com o passar do tempo, um adversário muito mais sorrateiro começou a infiltrar-se em suas vidas. Um que não podia ser vencido em um centro de tratamento padrão de 30 dias. Era o impacto gradual e corrosivo da separação física. A força motriz por trás do sucesso musical de Urban eram as constantes turnês que o obrigavam a passar cerca de 200 dias por ano longe de casa. Isso não era apenas uma estatística, era uma dura realidade que dividia a vida que compartilhavam em duas. Falando apenas um dia após a chocante notícia da separação, depois de 19 anos de casamento, ficou claro que, durante a maior parte do ano, o casal vivia em universos paralelos, conectados apenas por conversas telefônicas e demonstrações de afeto noturnas. Em um momento surpreendentemente franco durante uma entrevista pré-gravada, o próprio Urban revelou a natureza brutal de seu estilo de vida. Ele descreveu a profunda angústia de acordar doente em um ônibus de turnê às 3h30 da manhã, dominado pela solidão, com saudades dos entes queridos e questionando o propósito de sua carreira. Esse intenso isolamento noturno em cidades desconhecidas gerou um vazio perigoso. E tais vazios frequentemente convidam ao desastre. Fontes próximas ao casal confirmaram que as constantes separações causaram um desgaste emocional enorme. Uma fonte informou ao ET que Nicole ficou absolutamente devastada com a separação.
enfatizando que ela havia esgotado todas as possibilidades para salvar o relacionamento de 19 anos. Segundo Crowe, a cantora country começou a se afastar anos antes, embarcando em uma trajetória descendente e distante que resultou em uma erosão catastrófica da intimidade. A distância geográfica estava criando um abismo emocional que nenhuma lealdade parecia capaz de superar. Nesse vazio crescente, os primeiros e mais perturbadores sinais de alerta começaram a se manifestar. Da perspectiva de Russell Crowe, não se tratavam dos atritos comuns de um casamento de alto perfil. Eram mudanças comportamentais clássicas que indicavam uma decepção mais profunda. O primeiro e mais evidente sinal foi o celular dele. Keith, segundo relatos, tornou-se extremamente protetor com o aparelho, sempre o colocando com a tela para baixo, levando-o para todos os cômodos e reagindo com extrema defensiva sempre que Nicole perguntava sobre seus contatos por mensagem. Para um casal que havia compartilhado quase 2 décadas de casamento, essa repentina paranoia digital foi uma mudança assustadora. Não haveria apelos públicos por espaço para resolver as coisas. Em vez disso, eles pularam abruptamente para o capítulo final de sua história. Sua postura defensiva logo contaminou o diálogo diário. Sempre que Nicole fazia perguntas afetuosas e rotineiras sobre suas atividades em turnê, suas respostas se tornavam ambíguas e breves. Ele parecia emocionalmente distante mesmo quando compartilhavam o mesmo espaço físico, sua atenção constantemente dispersa, como se estivesse apenas representando seu papel de marido. No entanto, o sintoma mais revelador foi aquele transmitido para as massas. Simultaneamente às crescentes dúvidas privadas de Nicole, as demonstrações públicas de devoção de Keith tornaram-se cada vez mais frequentes, teatrais e extravagantes. Durante a homenagem da AFI em abril de 2024, ele fez um discurso dramático e comovente em homenagem à sua esposa. Contendo a emoção, ele reconheceu a presença dela antes de destacar como seu vício não tratado havia destruído o casamento em apenas 4 meses, mas como ela corajosamente escolheu o amor. Enquanto o público em geral via um marido extremamente leal elogiando seu herói, a interpretação de Crowe era drasticamente diferente. Ele a via como uma demonstração clássica de supercompensação. Keith supostamente estava encenando sua homenagem para o público, fabricando uma narrativa pública espetacular de adoração para camuflar suas ações duvidosas a portas fechadas. Isso reflete um padrão frequente em casos de infidelidade. Quanto mais estridente a adoração pública, mais eficazmente ela oculta a traição privada. Crowe, observando de seu círculo íntimo, teria reconhecido essa contradição excruciante. Nicole Kidman certamente não é uma mulher que se deixa enganar facilmente. Ela possui um intelecto imenso, uma percepção aguçada e uma intuição aguçada. Os sorrisos radiantes que exibia nos tapetes vermelhos disfarçavam uma crescente apreensão. Embora a ilusão externa permanecesse intacta, a portas fechadas, ela se transformava em uma detetive da própria vida, montando meticulosamente um retrato que temia desvendar. Seu comportamento começou a mudar de maneiras sutis, porém significativas. Ela passou a monitorar os perfis de redes sociais ligados à equipe de turnê do marido, buscando inconsistências. Crowe observou seu hábito crescente de fazer visitas não anunciadas aos shows dele, ações que pareciam gestos de apoio ao público, mas que, na verdade, eram missões investigativas secretas. Essa tensão psicológica inevitavelmente se refletiu em seus trabalhos profissionais. Cineastas que colaboravam com ela notaram momentos de fragilidade emocional incomum, especialmente durante as filmagens de cenas que envolviam abandono ou traição. A fronteira que separava a angústia de suas personagens fictícias de sua própria realidade parecia ter se dissolvido, exigindo muito pouco esforço de atuação. No entanto, seu sofrimento mais profundo era reservado exclusivamente para momentos privados. Russell Crowe testemunhou um incidente que destruiu a ilusão de sua alegria pública. Ele encontrou Nicole chorando nos bastidores após uma das apresentações de Keith, uma manifestação visceral e desprotegida de um coração despedaçado.
Foi nesses momentos de vulnerabilidade que Nicole, segundo relatos, se apoiou em seu amigo fiel, não apenas para expressar um sentimento geral de isolamento, mas para compartilhar as ansiedades concretas que a afligiam. Até mesmo interações aparentemente inocentes com fãs, como uma foto que pareceu um pouco íntima demais, descartada como apenas um momento adorável de celebração em que alguém poderia beijar casualmente o marido, alimentavam seu desconforto. Além disso, uma anedota de um membro da equipe não se encaixava na narrativa apresentada por Keith. Cada incidente menor representava uma pequena fissura na base de sua fé, formando coletivamente um padrão que ela não podia mais ignorar. Um grande confronto deixou de ser uma mera possibilidade para se tornar uma certeza absoluta. O ponto de ruptura definitivo não chegou com uma explosão estrondosa, mas sim com o brilho silencioso e luminoso da tela de um smartphone numa noite qualquer. Durante anos, a atriz suportou uma sensação persistente e angustiante, um instinto que ela tentava ignorar como a preocupação comum de uma esposa cujo parceiro passava metade da vida viajando. No entanto, a intuição ignorada nunca desaparece por completo. Ela simplesmente espera o momento certo para se manifestar. Num instante devastador, suas piores suspeitas se confirmaram. Segundo o relato de Crowe, Nicole descobriu uma série de mensagens alarmantes no celular de Keith. Elas não eram enigmáticas nem passíveis de interpretação. As mensagens teriam sido trocadas com uma backing vocal de sua banda de turnê. Conforme ela lia o diálogo, uma realidade congelante a atingiu. As mensagens apontavam para encontros clandestinos, marcados precisamente para o horário em que Keith insistia estar trabalhando até tarde no estúdio de gravação. Era uma traição inconfundível e deliberada. O momento dessa revelação foi excepcionalmente brutal. Nicole estava enfrentando uma agenda de produção exaustiva para um papel dramático extremamente exigente, o que a deixou emocionalmente esgotada e excepcionalmente vulnerável. Sofrer uma traição já é horrível por si só, mas vivenciá-la quando se está completamente exposto é devastador. Os detalhes supostamente compartilhados por Crowe indicam que Nicole o procurou após descobrir as mensagens, com um tom não apenas furioso, mas profundamente abalado. Embora ela já tivesse tido dúvidas anteriormente, esta foi a primeira vez que ela possuía provas irrefutáveis. A possibilidade de negar tudo estava oficialmente descartada. O clímax havia chegado. O confronto teria ocorrido em dezembro de 2018, logo após uma confraternização de fim de ano, onde os participantes notaram que Keith estava agindo de forma distante e intensamente concentrado em seu celular. Assim que retornaram ao aconchego do lar, a ilusão meticulosamente construída de sua vida em comum se desfez por completo. O que começou como uma simples pergunta sobre suas mensagens secretas, rapidamente se transformou em um diálogo exaustivo de 4 horas, que se estendeu até o amanhecer. Não se tratava de uma discussão caótica e aos gritos, era uma exposição sistemática e angustiante dos fatos. Nicole supostamente o confrontou com as provas precisas que havia reunido ao longo de vários meses. Não apenas as mensagens incriminatórias, mas também as inconsistências em seus álibis de viagem e os gastos misteriosos que agora faziam um sentido assustador. Ela apresentou a arquitetura de seu engano, peça por peça, de forma angustiante. Ao amanhecer, amigos indicam que ela fez seu último e definitivo aviso. Foi um ultimato firme, articulado com a frieza e a calma resolução de alguém que havia chegado ao seu limite absoluto. Suas condições eram rígidas, total transparência dali em diante, uma agenda de shows drasticamente reduzida e terapia de casal obrigatória. Essa representava a única oportunidade dele de salvar o casamento. Diante de provas inegáveis, Keith teria jurado mudar, prometendo tudo o que ela exigia. Durante alguns meses delicados, pareceu que o acordo poderia realmente se manter. O casal parecia estar se empenhando para resolver seus problemas, e uma fonte próxima observou que eles até renovaram seus votos em uma cerimônia privada, sinalizando uma dedicação renovada.
Para observadores externos, o desastre havia sido evitado com sucesso e o conto de fadas havia sido restaurado. Infelizmente, esse reencontro não passou de uma fachada fugaz e trágica. As percepções de Crowe sugerem que, durante o verão, Keith havia retornado aos seus hábitos problemáticos. As promessas desesperadas feitas naquela fatídica madrugada foram completamente ignoradas. Isso constituiu a ofensa máxima e imperdoável. Não foi apenas a infidelidade inicial que arruinou a união, foi o flagrante desrespeito de ignorar seu ultimato final. Foi a constatação devastadora de que o parceiro que ela havia resgatado, o homem por quem ela havia se sacrificado tanto, ou não estava disposto ou era incapaz de honrar sua palavra de preservar a família. Essa sequência cronológica esclarece tudo o que antes confundia o público. Ela explica as homenagens carinhosas de aniversário em junho de 2025, quando Nicole ainda nutria uma réstia de esperança, e contextualiza a dura realidade de Keith finalizando os papéis do divórcio apenas algumas semanas depois, em 29 de agosto. O veredito era definitivo. Não haveria um longo período de separação nem declarações públicas sobre tentativas de salvar o relacionamento. Uma vez ultrapassado esse limite crucial, Nicole prosseguiu com uma resolução rápida e silenciosa. A base da confiança não foi apenas abalada, foi obliterada de forma irreparável. A era dos avisos havia chegado ao fim, dando lugar à era das consequências. O fim de uma união de 2 décadas em Hollywood raramente é um evento pacífico. Normalmente se transforma em um espetáculo confuso de declarações contraditórias à imprensa, atualizações vagas nas redes sociais e longas batalhas judiciais estampadas nas capas dos tabloides. No entanto, o desmoronamento do casamento de Kidman e Urban desafiou essa norma. Foi rápido, frio e quase perturbadoramente silencioso. Contudo, dentro desse mesmo silêncio, a prova da verdade subjacente é ensurdecedora. Os documentos legais oficiais, apresentados no condado de Davidson, Tennessee, em 30 de setembro, baseavam-se na terminologia clínica e habitual de diferenças irreconciliáveis. Mas os detalhes do acordo, finalizado meses antes de o público sequer suspeitar de uma ruptura, ilustravam uma realidade completamente diferente. Não se tratava de uma separação amigável e mútua. Era um acerto de contas decisivo, com as estipulações impostas a partir de uma posição inquestionável de superioridade moral. O acordo de custódia foi o indicador mais flagrante. Urban, que havia cultivado cuidadosamente a imagem de um homem de família extremamente dedicado, concordou com apenas 59 dias de custódia por ano com suas filhas, uma ínfima parcela de 17%. A grande maioria dos pais contestaria veementemente um acordo tão desequilibrado. Sua aquiescência silenciosa sugere fortemente que ele reconheceu não ter legitimidade para negociar. Se ele tivesse contestado os termos, correria o risco de uma longa batalha judicial, na qual os detalhes humilhantes de suas indiscrições, as mensagens secretas, os encontros clandestinos se tornariam públicos. Seu silêncio na prática lhe garantiu privacidade. Os acordos financeiros foram igualmente reveladores. Dada a imensa riqueza de ambos, nenhuma das partes precisava de pensão alimentícia. Mas, numa manobra notavelmente atípica, Keith pagou toda a sua obrigação de pensão alimentícia antecipadamente em uma única parcela. Isso transcendia uma mera obrigação financeira, era um rompimento deliberado de todos os laços. Um pagamento único garantia que não haveria interações mensais obrigatórias, nem futuras disputas monetárias, nem obrigações persistentes. Funcionava como o equivalente legal de uma amputação cirúrgica realizada com a rapidez de um indivíduo plenamente consciente de que não possuía nenhum poder de negociação. Todos os aspectos do processo legal sugeriam um cenário de infidelidade. Nicole, a esposa traída, controlava completamente a narrativa e os termos. Embora compreendesse a sensação exaustiva do dia a dia, recusou-se a usar isso como desculpa para a traição. O cônjuge culpado aceitou a punição sem lutar para evitar a humilhação pública. A rapidez com que tudo aconteceu, de uma promessa quebrada no verão à assinatura dos documentos em agosto,
Não refletia um romance que tivesse esfriado naturalmente. Sinalizava um vínculo que havia sido violenta e irremediavelmente destruído. Dentro do círculo ferozmente protegido das celebridades da elite, reina uma lei estrita e tácita. Jamais se divulgam os assuntos privados de seus pares. Isso representa a mais alta forma de traição. Russell Crowe, conhecido por sua lealdade inabalável e desprezo por fofocas de tabloides, aderiu rigidamente a esse código ao longo de sua vida. Consequentemente, quando rumores sobre suas declarações a respeito da separação começaram a circular, todo o mundo do entretenimento ficou perplexo. Por que ele escolheria se pronunciar agora? O que poderia levar uma pessoa tão notoriamente reservada a se aventurar em um terreno tão delicado? Segundo seu círculo íntimo, a justificativa reside na mesma virtude que guiou toda a sua existência: a lealdade. À medida que a notícia da separação se espalhava, detalhada nas extensas 37 páginas que compõem o processo de divórcio, uma narrativa sutil, porém destrutiva, começou a se cristalizar. Ao contrário das pessoas comuns que trabalham incansavelmente em empregos que detestam apenas para pagar as contas, esta era uma crise fruto de privilégios e escolhas. No entanto, Keith estava sendo injustamente retratado como o marido fiel e devastado, cuja carreira exigente havia, sem intenção, criado uma ruptura no relacionamento. Por outro lado, Nicole estava sendo retratada como a esposa fria e distante que abandonou o casamento sem piedade. Crowe já havia presenciado esse tipo de manipulação midiática antes. Ele entendia a rapidez com que uma história inventada podia se consolidar como fato consumado. Segundo relatos, ele se recusou a ficar de braços cruzados enquanto sua querida amiga, uma mulher que dedicou sua vida ao casamento apenas para sofrer uma traição, era tão grosseiramente mal interpretada e difamada. Sua decisão de revelar a verdade nunca teve a intenção de espalhar fofocas. Foi uma defesa calculada de seu caráter. Foi uma correção deliberada. Foi uma manobra estratégica concebida para garantir que a história fosse registrada com precisão. Nicole não simplesmente se afastou, ela foi ativamente afastada, e somente depois de dar ao marido uma última oportunidade para corrigir seus erros. Alguns especialistas do setor chegam a teorizar que Crowe atuou como um representante designado, articulando as duras verdades que Nicole estava legal ou profissionalmente impedida de expressar por si mesma. É uma estratégia consagrada no mundo das celebridades. Quando o escrutínio público se torna muito intenso, permite-se que um confidente leal divulgue a realidade em seu nome. Seja por um senso pessoal de justiça ou por uma tática de relações públicas sincronizada, o motivo subjacente permaneceu transparente. Crowe quebrou a omertá das celebridades com um propósito singular: defender a integridade de sua amiga de longa data e seu legado de elegância. Na sequência do processo judicial discreto, surgiram dois retratos drasticamente contrastantes. De um lado, fontes indicaram que Keith estava sofrendo muito mais com o divórcio do que qualquer um previa. Ele cancelou vários compromissos públicos e, segundo relatos, evitou completamente a mídia. Conhecidos o descreveram como profundamente envergonhado e exausto por ter sido retratado como o vilão. Ele se afastou dos holofotes e seu silêncio atual contrasta fortemente com os elogios efusivos que antes dedicava à esposa. Seja por remorso ou pela dor do julgamento público, o músico antes inabalável parecia profundamente abalado. Em contrapartida, Nicole Kidman se manteve firme. Ela não fez nenhum luto público teatral, não publicou queixas vagas na internet e se absteve completamente de difamar o ex-marido na imprensa. Imersa em sua arte, ela encontrou consolo em suas personagens, às vezes sentindo-se estranha por o público conhecer suas personas ficcionais em vez da própria Nicole. Em vez de desmoronar, o mundo testemunhou uma mulher suportando sua dor com uma força silenciosa e inabalável. Pessoas próximas confirmaram que ela estava profundamente ferida e abalada pela decepção, mas sua determinação permaneceu inabalável. Ela comparecia regularmente aos sets de filmagem, entregando performances magníficas e honrando seus compromissos profissionais com uma elegância impecável. Seu foco não estava preso aos destroços do passado, mas sim
firmemente voltado para o futuro, proteger seus filhos e dar continuidade ao legado artístico que define sua vida. Ela demonstrava genuíno entusiasmo por seus projetos em andamento, encontrando refúgio em papéis grandiosos que lhe permitiam canalizar sua energia de forma produtiva. Ela lidou com o fim do casamento com a mesma formidável graça que demonstrara diante de todas as adversidades anteriores. Sua digna contenção não era uma jogada de marketing calculada, era o reflexo genuíno de uma mulher que havia suportado a mais dolorosa das traições e emergido não arrasada, mas revigorada. Em última análise, a narrativa iluminada pelas revelações de Russell Crowe transcende a mera dissolução de um casal famoso. Ela serve como um profundo testemunho do caráter fundamental de Nicole Kidman. Por quase 2 décadas, ela atuou como a força estabilizadora, a salvadora e a defensora inabalável de um romance pelo qual lutou ferozmente para preservar. Agora que os documentos judiciais mostram oficialmente que eles estão se divorciando após quase 20 anos juntos, sua resiliência fica mais evidente do que nunca. Ela demonstrou devoção inabalável, paciência infinita e profundo perdão, mesmo diante de um vício severo e isolamento geográfico. Ao desvendar a maior das mentiras, ofereceu um último presente, uma chance de redenção. Quando essa graça foi desperdiçada e sua fé destruída para sempre, ela reagiu com a resolução rápida e silenciosa de uma líder imponente e não como uma vítima indefesa. Protegeu meticulosamente sua família e sua honra pessoal, rompendo os laços matrimoniais com uma precisão cirúrgica que não permitia espaço para teatralidades ou debates públicos. O conto de fadas pode ter chegado ao fim, mas a rainha permanece inegavelmente em seu trono, sustentada pela lealdade inabalável de um companheiro de longa data que simplesmente se recusou a deixar que uma narrativa fabricada ofuscasse sua verdade. Apesar da realidade crua e intensamente emocional nos bastidores, ela continuou a aceitar prêmios e a dominar o palco com elegância. O público finalmente pode compreender a realidade completa. Seu legado jamais será ditado pelo homem que lhe partiu o coração, mas sim pela fortaleza invencível com que ela, silenciosamente, porém de forma absoluta, reivindicou sua soberania.